Filipenses, capítulo 1, versículo do 12 ao 19, aqui o triunfo. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo, aqui Paulo estava falando que aconteceram porque estava preso, estava dedicando ali através de cartas o Evangelho de Cristo. Ele era um prisioneiro por causa do seu relacionamento com Cristo. A pergunta seguinte seria: quem é Cristo, né? Foram manifestadas por todas as guardas pretorianas e por todos os demais lugares. Não apenas os membros das guardas pretorianas que tinha a custódia de Paulo, mas também todo o próprio pretório, com todos os juízes e funcionários estão incluídos nesta declaração. E muitos dos irmãos no Senhor tomando ânimo com as minhas prisões. Muitos cristãos em Roma haviam sido persuadidos pelo corajoso exemplo de Paulo na prisão. Ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. A prisão de Paulo veio a dar força a esses irmãos e fé em Cristo para que pregassem com mais ousadia a palavra. Isso se refere ao fato deles terem superado a tendência de permanecerem calados. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia. Em outras palavras, na pregação deles, opunham-se a Paulo, quaisquer que fossem os motivos, mas outros de boa mente. Alguns tentavam, na pregação deles, ajudar Paulo. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente. Eles tinham motivos que não são de Deus, o que mais acontece nos dias de hoje, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Esses pregadores, quem quer que fossem, estavam procurando tomar o encarceramento de Paulo pior do que já era. Mas outros por amor. Ao apontar para aqueles pregadores que de fato tinham amor, Paulo ao mesmo tempo está dizendo que os pregadores do versículo anterior não tinham. Sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. O Evangelho não só deve ser pregado, mas também defendido contra as falsas doutrinas. Isto a maioria dos pregadores não fazem e não farão. Muitos nos dias de hoje, por interesse financeiro, pregando que aquilo que o povo quer ouvir, e o povo, por não conhecer as sagradas escrituras, pecam em acreditar no homem, mas não na verdade de Deus, e nunca alcançam as suas bênçãos. Mas que importa? Isso não quer dizer que Paulo aceitasse as atividades desses pregadores descarados, mas que ele não permitia que isso incomodasse, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Paulo estava totalmente satisfeito com o fato de que o servo devia ser denunciado e o Senhor anunciado. Pelo menos algum bem estava sendo feito. Embora esses pregadores descarados tivessem calado Paulo, ele não ele não responderia da mesma maneira, que deve ser a atitude do verdadeiro pregador. Isso daí temos lá em Provérbios, aonde que o tolo calado, ele é mais sábio e mais inteligente do que o sábio que muito fala e depois se perde numa briga com o tolo. Nisso me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disso me resultará a salvação pela vossa oração. Deveria ter sido traduzido libertação. E pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Paulo está se referindo ao Espírito Santo e ao que ele proveria, o que o fosse necessário. Mas ele só poderia fazer isso por meio de Cristo e do que ele fez na cruz, o que tornou tudo isso possível. Daí o fato dele usar a terminologia como o fez.